Então vamos lá. Bom, a gente tem aí um assunto bombástico no Brasil. Caíto, né, da Chili Beans disse que não vai mais negociar ali em dólar, ou seja, ele vai fazer as compras de importação dos produtos da Chili Beans direto em yuan, vai utilizar a moeda chinesa. Esse é um movimento que várias empresas estão adotando. Essas empresas hoje utilizam o dólar é hegemônico, ninguém negociava em moeda chinesa, ninguém mesmo, e ultimamente isso tem ganhado mais tração. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu estou aqui em Wharton, que é a maior universidade de economia do universo, aí todo observável, né? E os caras aqui estão dizendo algumas coisas muito interessantes em relação a isso, e eu ouvi hoje uma coisa muito perigosa da boca de um professor aqui, de um especialista, né, em economia mundial. Então eu queria conversar com vocês primeiro sobre alguns dados e como que isso vai impactar o Brasil e principalmente o seu bolso, que é o que interessa, que a gente não discute somente a política a troco de nada, né? A gente vai conversar sobre a política, aterrissando na nossa realidade de investidores brasileiros, daquilo que interessa pra gente. Então, olha só, o comércio internacional hoje. O dólar é usado em cerca de 54% do comércio mundial e não em 90%, como algumas pessoas dizem, né? Quando eu postei lá falando a opinião de um professor, aqui eu postei no X e tem uma resposta de um cara falando, claro, o dólar que é usado por 90% do planeta vai ser trucidado pelo yuan. Não, o dólar hoje é utilizado em 54% de todo o comércio mundial e ele é especialmente utilizado em commodities e contratos globais, principalmente no mercado financeiro, que é onde os Estados Unidos dominam. Então, quando a gente vai para a indústria, a situação muda, porque os Estados Unidos dominam muito mesmo o mercado financeiro. Todos os mercados do mundo costumam passar pelo mercado dolarizado. Inclusive, para você fazer um investimento na China hoje, via Brasil, normalmente você envia dinheiro para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eles enviam dinheiro para a China. Não tem um mercado acessível chinês, né? Isso vai mudar com os próximos anos, a gente vai perceber isso, mas hoje é muito difícil. Até tem ETFs que negociam direto lá, eu até tentei ensaiar a criação de um ETF proprietário, investindo direto na China mesmo, mas no momento atual, por conta das sanções do Trump e tal, eu decidi que não é o momento para mexer com isso, né? Talvez isso impacte a UVP, eu não quero ficar dentro dessa confusão de jeito nenhum, então a gente abortou a missão aí. Agora, o yuan, ele tem uma participação global que você pode considerar mais baixo, mas ele já responde por 24% das exportações e importações da própria China, ou seja, o Caíto está entrando numa leva onde várias empresas que compram da China estão começando, por vários motivos, a utilizar o yuan, especialmente depois que os Estados Unidos aplicou a sanção contra a Rússia na guerra da Ucrânia, várias empresas começaram a ter um receio que o país delas pudesse ser sancionado de alguma maneira e que elas tivessem um impacto, então elas já tentaram modificar essa reserva. Aquela manobra acabou saindo muito cara para os Estados Unidos naquele período. É claro que eles tinham que fazer alguma coisa para retalhar, porque a Rússia tinha se comportado mal, vamos dizer assim, né, para passar um pano aqui, e precisou dessa intervenção ali direta. Só que isso custou muito caro. As reservas cambiais do mundo, no início dos anos 2000, elas eram 70% dolarizadas, ou seja, todo o país tinha dólar, ele era 70% de todas as reservas do mundo. Hoje em dia é 58% e vários países já têm ouro como a principal reserva, com medo do dólar, do declínio do dólar dos últimos anos. O yuan, ele entrou em reservas oficiais lá em 2016, mas hoje é muito pequeno. Ele tem 2% das reservas globais. Quando a gente fala muito pequeno, gente, é uma moeda muito forte, já tá vindo, só que óbvio, existe uma desconfiança com relação ao governo chinês, existe o medo, porque a China é um lugar ainda de informações truncadas, essa coisa do partido único, do controle ali, ainda habita muito o nosso imaginário e a realidade, é importante lembrar desses fatores. E aí quando a gente vai para os pagamentos internacionais, né, no sistema SWIFT, o dólar, ele é responsável por 47% dos pagamentos globais. Não é mais hegemônico, como ele já foi lá atrás. Ele já chegou a ter um mercado bem maior, né? Quando a gente vai ver o yuan, então ele subiu de 2% em 2022 para 4% em 2023. Ainda não tenho dados atualizados de 2025. Diria que a aceleração aconteceu de forma muito mais rápida. O financiamento do comércio, né, que é o trade finance aí, o dólar domina 84% hoje de participação e o yuan já representa 6%, quase empatado com o euro. Mercado de câmbio, dólar presente 88% das transações globais, leve queda aí em 20 anos. O yuan chegou a 7% das transações, virou a quinta moeda mais negociada do mundo. O yuan está em alta, né? Quando a gente vai olhar então só relatório geral, comparaçãozinha rápida aqui dos números, né? Então participação no comércio global, a gente vai ter aqui o dólar com 54%, o yuan com baixos dígitos, ainda nada muito relevante. Nas reservas cambiais, a gente tem o dólar em declínio. Nos produtos de pagamento internacionais, o dólar segue líder, né? O yuan tem subido cada vez mais. Então a gente percebe aqui o seguinte, o yuan tem atacado em todas as frentes indo para cima. Então eu estava aqui na aula desse professor, você pode ver a fotinha aí, tô aqui na universidade, a gente estava assistindo a aula, olha que ato falho. Ele fala assim, olha, então a gente tinha lá atrás a Libra como a moeda vigente do mundo, porque a Inglaterra era a moeda do mundo. Primeiro o ouro, depois a Libra,
libra. Aí, os Estados Unidos se transformam na maior potência industrial e o dólar se transforma na moeda mais forte. E agora a gente tem a China como a maior potência industrial e o yuan deve se tornar, né? Porque os Estados Unidos era, na palavra dele, ele usou um era, daí ele corrigiu, ele né? Mas ele corrigiu ali, mostrando que a gente está migrando para a China. E o que isso significa para você que é investidor? Eu acho que é essa a grande questão que interessa. O grande ponto aqui é que o Brasil, ele estava no lugar perfeito para não fazer nada. É assim, nosso maior parceiro comercial atual é a China, nosso segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos e a China, eles não vão fazer uma guerra comercial somente entre si. Eles vão pegar as suas esferas de influência e tentar utilizar essas esferas para comprar confusões que eles não estão dispostos a comprar no momento. Por exemplo, os Estados Unidos não vai retalhar a China agora. Então ele pode pegar um país secundário aqui, que é grande parceiro da China, e retalhar. A gente entrou nessa esteira aqui. Só que eu acho que o Brasil caiu nessa provocação. A gente não deveria ter caído na provocação ali. Eu acho que a gente tem outros motivos que foram adicionados que não precisava ter. Eu acho que a gente deveria tentar tender a uma neutralidade, porque isso aqui pode beneficiar muito a gente. Quando duas potências gigantescas entram em conflito e precisam de matéria-prima cada vez mais barata e abundante, o maior fornecedor hoje dessas matérias-primas é o Brasil. Se a gente soubesse colocar na mesa, e é se colocar mesmo, é assim, olha, tudo bem, cara, você quer as matérias-primas brasileiras? Ok, mas eu quero que você construa as indústrias aqui. Eu quero também aprender como é que a gente industrializa nossos produtos. Eu quero maquinário, eu quero isso e aquilo, e eu te dou esse fornecimento abundante dessa matéria que você precisa. A gente não tem que sair mandando tudo que a gente tem sem nenhuma contrapartida. Todos os países, eles estão impondo contrapartida. Quando a gente vai negociar com os Estados Unidos, tem contrapartida. Quando a gente vai negociar com a China, tem contrapartida. Quando a gente vai negociar com a Europa, tem contrapartida. Todos os países do mundo, eles exigem esse tipo. Por que a Europa e os Estados Unidos exigem e a gente não pode exigir? Ah, ou não, porque a gente não é indústria. A gente não exporta produto acabado. Exatamente por isso que a gente pode exigir. Olha, eu quero que você me forneça as máquinas, eu quero que você coloque X pesquisadores aqui, a gente quer aprender a fazer. Foi isso que a Suíça fez. Foi isso que a China fez. A Coreia do Sul fez, né? Todos os países que tiveram amplo crescimento fizeram. E o Brasil, ele tá numa posição de poder, né? Apesar da gente ser a cadela do mundo, todo mundo quer dar uma bicuda aí, a gente tá numa posição de poder. A posição de poder é, eu forneço matéria-prima e comida para 1,5 bilhão de pessoas. Está na hora do Brasil sair da antiga diplomacia brasileira de eu não quero nada, eu não faço nada, você pode vir aqui é quintal de todo mundo, e talvez, só talvez, a gente começar a fazer algumas imposições. Se a gente aproveitar esse momento estratégico, o mundo inteiro já enxergou. O Ibovespa está em alta, subindo, quanto mais os conflitos do mundo se acentuam. O dólar está em queda no Brasil. A nossa moeda tem ganhado uma força, mesmo a gente não fazendo o dever de casa. Não foi feito o dever de casa do Brasil. Não foi feito o controle fiscal, não foi feito nada disso. E se você olhar esse ano, o EWZ, que é a nossa bolsa de valores em dólar, desde o começo desse ano, a gente está falando de 25,01% de crescimento em dólar. Para vocês terem uma ideia do quanto esse momento é estratégico para o Brasil, o S&P 500, o índice das principais empresas americanas, ele cresceu nesse mesmo ano 9,64%. O que isso está dizendo? Aqui tem um sinal claro. O mundo está dizendo, Brasil, vocês estão na crista da onda. Depende só da gente escolher bem os nossos governantes agora, deles se posicionarem da maneira adequada, porque o mundo inteiro já percebeu que a gente está com as cartas na mão. É como se a gente tivesse agora com um zap nos 7 copas. Mas o cara que tá jogando, né? A nossa mesa não é um cara só, não dá pra culpar o Lula só, ou fulano de tal. Os jogadores da mesa, eles estão pregando o ás na testa e fazendo graça, subindo em cima da mesa. Eles não estão sentando pra jogar. Se a gente pegasse agora o que a gente tem de estrutura nesse momento e desenhasse, você ia ver voar. Quando você pega empresas que estão investindo na economia de verdade, empresas que estão participando desse mercado, eu achei muito curioso hoje a divulgação do relatório, as empresas que estão investindo no mercado real, né, como o mercado de energia, os mercados de floresta, como é o caso do BTG Pactual, você tem ele é um banco, mas é um banco de operações múltiplas, vale a pena você olhar a carteira do banco, só no segmento de wealth, um crescimento gigantesco, comprou a Julius Baer, né, a Suíça, cara, que loucura, né, que loucura. Olha o ápice que chegaram as empresas brasileiras, o banco subindo 11,22% hoje, inclusive puxou nosso índice, que é o AUVP11, ele foi puxado para cima por causa dos bancos, né, somente hoje a gente tá subindo 2,55% contra 1 e alguma coisa do Ibov, porque é muito focado em banco, em algumas indústrias aqui que tinham tomado a porrada, a gente apanhou no começo, agora veio esse resultado. Agora, esse resultado não pode ficar restrito só nos bancos, ele não pode ficar só no sistema financeiro, a gente precisa levar isso para nossa cadeia de produção. Os nossos industriais têm que entender o papel deles, têm que começar a cobrar em Brasília, a gente tem que cobrar, a gente precisa que os industriais saiam em defesa, né? Eu falo porque eu sou conselheiro do CTA, que é o Conselho Temático de Agroindústria, aqui do meu estado, né? Lá de Goiás, eu não tô no meu estado. Então, assim, a gente precisa dessa cobrança, a gente precisa de empresários com coragem
nesse momento para que a gente comece a fazer algumas exigências para que o Brasil se transforme na potência que ele deve ser. Olha, sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada, isso aqui não é mérito, isso aqui é sorte, ao acaso, sem fazer absolutamente nada, e desculpa quem acha que isso aqui foi resultado seu, da sua empresa, etc. Não foi, isso aqui é resultado do Brasil mesmo, das nossas inúmeras oportunidades. A gente precisa deixar de ser o país do futuro e passar para o presente. Então assim, se o Brasil fizer esse movimento, eu te garanto que o melhor país para você investir hoje é o Brasil. Agora, como tem grandes chances da gente não fazer, eu vou dizer, aproveita o dólar em queda, aproveita isso, compra empresas internacionais. Se você não sabe que país vai ganhar, faz uma alocação global em VT, né? Tem o ETF, já fiz vídeos aqui sobre ele. Faz uma alocação global, porque isso vai ser estratégico. Para os investidores, a gente está chegando num desenho, já não é mais oportunidade igual era antes, vocês estão vendo? Eu falava, todo ano você fala, o Brasil é um país de oportunidades, beleza, tá barato ainda, mas já esteve mais barato. Dificilmente a gente vai enxergar janelas permanentes assim. Todo mundo percebeu que o Brasil tá numa onda legal. Ainda não tivemos corte na taxa de juros, isso aqui tá com Selic a 15, galera. Selic a 15, olha o apetite que o brasileiro tá pro investimento, olha a vontade que a gente tá de colocar as coisas para andar, sabe? Investidores alinhados, instituições alinhadas. Tá faltando agora chegar aos industriais em peso e tá faltando o que a gente sempre teve, uma solução dos nossos conflitos internos. Se a gente conseguir fazer isso, eu garanto que essa vai ser uma das maiores pernadas de crescimento que o Brasil já teve. Seria só a gente só precisava da casa em ordem agora. A gente precisava de uma política de governo que desse estabilidade pro país para os próximos 10 anos. Vai falar assim, olha, não tem mais treta, não tem mais confusão, o Brasil tá alinhado, a gente precisa crescer. 10 anos agora, a gente tem essas metas e vamos atingir. Se o Brasil fizer isso, vai ser incrível. Se você quiser participar desse ciclo de crescimento, o que eu vou te recomendar? Entra aí na uvp.com.br. Olha, hoje a gente é o ecossistema mais completo do Brasil de mercado financeiro. A gente tem o Wealth, a área que abre offshore lá fora, né? Tanto Uruguai quanto saída para as Ilhas Caimã. A gente tem conta de investimento para clientes pequenos, a gente tem conta em dólar para clientes pequenos e grandes, a gente tem ETFs próprios, estruturas aqui que a gente criou metodologia e tudo. Então assim, quando você vai olhar, não tem lugar melhor para o seu dinheiro estar nesse momento do que dentro da UVP, não tem lugar melhor para você estar do que a nossa educação. Nossos programas de educação, seja para empresário, que a gente está fazendo evento para empresário, etc., seja para alunos, e todos os alunos ganham descontos no evento de empresário, fica tudo bem barato. A gente tem que, olha isso, cara, a gente já está falando de macroeconomia e geopolítica como asset para investimento há anos, aulas técnicas muito mais aprofundadas aqui, e tem temas aqui que o mercado só começou a discutir agora, né? Olha que loucura, como investir em um cenário de incerteza. A gente gravou isso anos atrás, né? O que são os ETFs globais? Anos atrás. Tudo isso aqui é conteúdo que você ganha acesso na hora que você se torna aluno e você tem muito mais coisas ainda. O que eu vou te recomendar de verdade? Entra aí, faça a sua análise de perfil, clica no botão, preenche o questionário. E lembrando do seguinte, se você entrar na UVP e você não aprender a investir, e é autodeclaratório, você que vai dizer, olha, Raul, não aprendi a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Tem compromisso melhor do que esse? Pode pesquisar, pesquisa o nome da UVP no Jus Brasil, pesquisa meu nome pessoal, nunca tive envolvido em processo de nada, nunca tive alguém que falou, olha, Raul, eu pedi meu dinheiro de volta e não foi devolvido. A marca idônea, que joga a favor dos clientes, é por isso que a gente cresce tanto, estamos expandindo. Quem quiser participar desse crescimento com a gente, fazer parte das nossas comunidades, tem comunidade fechada para quem tem mais de 500 mil, comunidade fechada para quem tem mais de 1 milhão. E cara, dentro dessas comunidades existem trocas, eu postei lá no Instagram hoje, trocas absurdas, assim. Por exemplo, alguém tá querendo entrar no ramo de piscicultura, a gente passou um contato. Olha o nível que chegou ao VP. É a cadeia mais completa para você que é empresário, para você que é lugar, você precisa estar no lugar certo. E é aqui o lugar de cuidar do seu dinheiro, preenche o questionário, que vai ser um prazer para mim ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Agora, eu vou observar só se não teve nenhum comentário, né? Eu não gosto de ignorar as perguntas de vocês. Desculpa se o vídeo ficou talvez mais técnico, se eu citei termos técnicos, tem coisa que eu não consigo simplificar. Acho que eu tô ouvindo muito termo financeiro aqui das aulas e tá difícil. Talvez eu tô citando coisas mais assim. Tim Hakohen falou, você não tem Banco do Brasil e nem pretende? Eu tenho, por meio do ETF ALVP11, ele tem uma posição grande em Banco do Brasil. Eu não teria na minha carteira sozinho, porque lá no ALVP11 é automático para sair. Como faço para fazer mentoria com vocês? Nós não temos mentoria, temos aula. É na UVP. O GAUC1BJ falou, ele querendo mostrar que faz doação, como é bonzinho, gente. Mas onde eu mostrei que faço doação, meu lindo? É verdade. Quis mostrar que sou bonzinho sendo bonzinho. Faço igual. Cara, tem gente que é muito invejoso, né? Olha que sujo. O cara vê uma postagem, eu nem tava falando sobre esse tema específico. Aí ele pegou meu segundo maior gasto lá com doações. E quando você fala doações, ainda poderia ser uma organização tributária, porque você não pode considerar isso aí, você poderia interpretar da maneira correta, que é, quando você dá dinheiro para parentes, etc., por conta da declaração de R, quando você sustenta a sua família e tem que fazer transferências constantes, você precisa categorizar isso para fazer a declaração depois. Então poderia ser só isso, na verdade. Você nem sabe se isso aí se refere a doações que eu fiz para pessoas em situação de vulnerabilidade ou alguma coisa nesse sentido, ou se foi para minha própria família e eu só tô categorizando meus gastos depois. Pensa, né? Vê que falta às vezes conhecimento até para criticar.